A Bela e a Fera, Frozen, A Princesa e o Sapo, Aladdin, Hércules e tantos outros. O mundo Disney está cheio de filmes maravilhosos, com heroínas e heróis inspiradores. E quase todo fã Disney tem sua animação favorita. Porém, nenhuma delas existiria se, há quase 80 anos, Walt Disney não tivesse decidido mudar o mundo do cinema para sempre. Imagine criar um filme inteiramente novo. Como assim? Com uma história nova? Não. Com uma técnica e linguagem inteiramente novas. Algo nunca visto, sem público certo ou previsão de lucros de bilheteria. Difícil imaginar um cenário assim, não é? Bem, foi nesse cenário que Walt Disney decidiu mais uma vez evoluir suas produções. Walt sempre foi um inovador. Na época, ele já havia feito os primeiros filmes com som e cores, criado um dos personagens mais famosos de todos os tempos, Mickey Mouse, e se tornado um famoso produtor de animações. Ele poderia ter parado e apenas repetido suas fórmulas de sucesso, mas preferiu se arriscar e decidiu que iria fazer o primeiro longa-metragem animado. E assim, em 1937, estreava A Branca de Neve e os Sete Anões. Levar a primeira princesa Disney para as telonas não foi nada fácil. Afinal, uma forma totalmente nova de se contar histórias estava sendo criada por Walt. A animação em si já havia sido criada anos antes, mas nada que se comparasse à tecnologia necessária para a produção de um longa. A primeira dificuldade era encontrar a história certa. O roteiro deveria ser redondinho para prender a atenção dos espectadores por 90 minutos. Muitos acreditavam que não daria certo, inclusive a esposa de Walt. Walt então optou por Branca de Neve, pois se encantou pela história quando era mais jovem e viu uma versão sem som, de 1916. Além disso, o conto de fadas, originalmente escrito pelos irmãos Grimm, possuía todos os elementos necessários para entreter. Havia uma heroína carismática, ela é um bocado bonita, uma vilã perversa, 7 simpáticos anões para carregar o humor e uma bela história de amor que mostrava o bem vencendo o mal. Para convencer seus animadores e artistas que produzir Branca de Neve era uma boa ideia, Walt os reuniu e contou toda a história, interpretando cada personagem. Sua versão era mais leve do que a original. Era mágica. Ele adicionou o beijo de amor, por exemplo, já que na versão clássica da história, o pedaço de maçã entalado na garganta de Branca de Neve se solta quando um dos criados do príncipe tropeça carregando o esquife da princesa. Os animadores da época contam que nem mesmo a versão final do filme era tão encantadora quanto a versão encenada por Walt. Infelizmente, nunca saberemos como foi ouvir a história do próprio Walt. Podemos apenas assistir seu legado e nos encantar. Outro grande problema era a animação em si. Todos os personagens de animações até então haviam sido feitos de modo totalmente caricato. Então, em 1934, Walt produziu um curta chamado The Goddess of Spring. O curta contava o mito grego de Perséfone. Animar a protagonista acabou sendo um teste para descobrir se os animadores seriam capazes de animar um ser humano de maneira convincente. Para garantir que tudo estaria pronto a tempo, utilizaram referências de atores reais e, em vários momentos, desenharam por cima de fotografias, uma técnica chamada rotoscopia. Eles utilizaram a dançarina Maud Champion como referência para os movimentos de Branca de Neve.
Anos depois, ela também serviu como base para a Fada Azul, de Pinóquio. Já a voz de Branca, no original, ficou por conta de Adriana Caselotti. Ela concorreu com 150 meninas pelo papel. Curiosamente, esse foi o único papel de destaque de sua carreira. Isso se deve ao fato de a moça ter assinado um acordo muito estrito com Walt, que a proibia de atuar ou cantar em qualquer outro filme ou programa de rádio. Lucille Laverne deu voz à Rainha Má, tanto à sua bela versão quanto à sua versão transformada e horrenda. Bastava tirar sua dentadura para conseguir a voz rouca de Bruxa Má. Quanto ao príncipe, bem, sua participação diminuiu muito se comparado ao roteiro original, já que animar homens era uma tarefa ainda mais difícil. Olá. Uma das cenas cortadas incluía o personagem sendo sequestrado pela Rainha Má, por exemplo. Mas, no final, a participação do personagem se resumiu a pouco mais de 2 minutos durante todo o filme. E o terceiro problema eram os custos de produção. Walt estimou que a produção custaria $250 mil, mas, ao longo da jornada, esse valor mais do que triplicou. No total, custou $1,5 milhão, uma verdadeira fortuna para a época. Ele ficou praticamente sem dinheiro, hipotecando todos os seus imóveis com a ajuda de seu irmão, Roy, para financiar o projeto. O custo de produção foi alto, principalmente porque o processo de animação tradicional sempre foi caro, mas fascinante, e poucos o conhecem. Primeiramente, os personagens são animados à mão. 24 desenhos diferentes são necessários para cada segundo em tela. Em seguida, cada desenho é finalizado e colorido sobre acetato. O trabalho das coloristas é tão minucioso que chegaram a aplicar maquiagem real nas bochechas de Branca de Neve, para torná-la ainda mais verossímil. Ah, e isso não é tudo! Ainda é preciso fotografar cada quadro sobre o cenário adequado. Para Branca de Neve e os Sete Anões, uma nova tecnologia foi usada, a câmera multiplano, que permitia artistas criarem a ilusão de profundidade nas cenas, utilizando de 3 a 7 camadas de cenários e elementos em uma mesma tomada. Essa tecnologia já havia sido usada no curta The Old Mill. Peguem o sabão sem que escape da mão. Vão esfregando que logo Não podemos esquecer que a música é um dos elementos preferidos de Walt em um filme, e por isso não poderia ficar de fora. 25 canções foram escritas para o filme por Frank Churchill e Larry Morey, mas apenas 7 estão na versão final. Entre elas está a marcante Eu vou, pra casa agora eu vou. Eu vou. E da próxima vez que tiver que fazer uma tarefa de casa, coloque Aprenda uma canção para tocar. Realmente ajuda! Uma das músicas descartadas foi Music in Your Soup, a cena de animada na qual os anões tomam sopa e Branca lhes ensina a se comportarem foi descartada antes de ser finalizada. Aliás, Branca de Neve foi o primeiro filme a vender álbuns com sua trilha sonora para o público. A estreia do filme, em 1937, reuniu grandes nomes como Judy Garland e Charlie Chaplin,
e rendeu a Walt, cerca de uma semana depois, a capa da revista Time. Felizmente, a animação foi um sucesso estrondoso e arrecadou na época 8 milhões e meio de dólares. Lembre-se que, em 1937, o ingresso de um adulto custava apenas 25 centavos e de uma criança, 10. Com o lucro, Disney construiu os estúdios de animação em Burbank, na Califórnia. Neles, foram feitos quase todos os clássicos que conhecemos e são utilizados até hoje. O filme foi tão aclamado e bem conceituado pela crítica que um Oscar especial foi feito a Walt Disney. Em 1939, a atriz mirim Shirley Temple lhe entregou uma grande estatueta, acompanhada de outras 7 menores, representando Branca de Neve e os 7 Anões. Sua importância foi tanta que Branca de Neve é a única princesa a possuir uma estrela na calçada da fama, ao lado de Mickey Mouse e Pato Donald. O filme foi o começo de tudo. Foi onde a narrativa fantástica e o estilo estético primoroso dos estúdios Disney surgiram e se consolidaram. Não é à toa que tantas princesas que vieram anos depois incorporaram elementos de Branca, como o fato de ser órfã, de cantar enquanto arruma a casa, falar com animais, beijar um príncipe para despertar e viver feliz para sempre. Recentemente, a história foi de certo modo recontada pelo seriado da ABC Once Upon a Time, no qual Ginnifer Goodwin faz o papel de Branca de Neve. E homenageada em diversos momentos no filme musical Encantada, estrelado por Amy Adams e com a trilha sonora composta por Alan Menken. Para descobrir mais curiosidades sobre os seus clássicos Disney favoritos, não deixe de acessar a seção de Clássicos na Crítica em nosso site, ocamundongo.com.br, e de nos seguir nas redes sociais para mais notícias. Ah, e preparem seus abóboras para celebrarmos o Halloween, quer dizer, o Natal. Bem, os dois, e... nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Dance and tap my feet, but they won't keep in rhythm.